Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Castigo à vista, capítulo 57 da série Os Escolhidos, Patriarcas e Profetas. Este capítulo é baseado no primeiro livro de Samuel, dos capítulos 3 ao 7, quando teremos o chamado de Samuel, da criança Samuel, e também a derrota dos israelitas, quando os filisteus tomam a Arca da Aliança, e a morte da família de Eli, incluindo o próprio Eli. Deus, portanto, deixa de se comunicar com Eli e seus filhos. A presença do Espírito Santo se afastou deles por causa do pecado. Todavia, o menino Samuel continuou fiel a Deus e sua primeira missão como profeta do Senhor foi comunicar a mensagem de reprovação à família de Eli. Uma terrível mensagem de advertência, de reprovação. Aqui diz: certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor Jeová chamou Samuel. Isso se repetiu por 3 vezes. Da primeira vez, das 2 primeiras vezes, o menino pensou que Eli estava o chamando, só que Eli disse que não estava o chamando. Aí, quando o menino foi chamado pela 3ª vez, que foi buscar Eli, então Eli compreendeu que era a voz de Deus que estava chamando. O interessante, que Deus deixou de se comunicar com Eli, que havia sido escolhido, um homem de cabelos brancos, e agora ele passa a se comunicar com uma criança. E apenas este fato já poderia ser uma amarga e merecida repreensão a Eli e a sua família. No entanto, nem inveja nem ciúme abalaram o coração de Eli. Ele disse a Samuel que respondesse: quando o Senhor te chamar novamente, você responde: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. 1 Samuel 3, verso 9. E foi isso que o menino respondeu quando o Senhor o chamou novamente. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Jamais se fará a propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício ou oferta. 1 Samuel 3, versos 11 ao 14. O menino ficou com medo e espantado ao receber essa mensagem tão terrível. Deus não havia pedido para que ele passasse essa mensagem para Eli. No entanto, Eli chamou Samuel e pediu que Samuel relatasse fielmente o que o Senhor lhe revelara. Eli já estava temendo que a mensagem não seria boa para ele e para a sua casa. E o menino ficou temeroso em revelar os juízos divinos contra aquele a quem ele amava e respeitava, ou seja, contra Eli. Porém, o jovem o obedeceu e o idoso sacerdote humildemente se curvou em submissão à terrível sentença e disse: ele é o Senhor Jeová, que faça o que lhe parecer melhor. 1 Samuel 3,18. Entretanto, Eli deveria ter demonstrado arrependimento, e não apenas essas meras palavras, que dá a entender uma submissão, mas ele deveria ter abandonado o seu pecado e ter feito algo diferente. Assim também nós caímos neste erro. Quando nos vem algum castigo de Deus, em vez de nos submetermos a ele, reconhecer nosso erro e procurar mudar, mesmo que o castigo não seja retirado, nós caímos também muitas vezes no erro de Eli. Então Eli comunicou a toda a nação as mensagens de advertência e reprovação à sua família.
os males de Hofni e Finéias contaminaram ali o santuário. E diante da paciência de Deus, eles apenas endureceram ainda mais o coração e se tornaram ainda mais ousados. Então Deus teve que interferir para que seu nome continuasse sendo honrado. E aí, nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afec. Os israelitas fizeram isso sem pedir o conselho de Deus, sem o conhecimento, sem o consentimento do sacerdote ou do profeta. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel e intensificando seu combate, Israel foi derrotado pelos filisteus. Quando o exército voltou desfalcado e desanimado, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Não viam que era por causa dos seus pecados que aquela terrível calamidade aconteceu. Então o que ocorreu? Os filisteus, aliás, antes disso, os israelitas, eles foram a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, certo? Porém o Senhor não dera ordem nem permissão para que a arca fosse com o exército. Mesmo assim eles resolveram trazer, como se a arca fosse um amuleto, e deram gritos de alegria, de maneira que os filisteus se assustaram, e eles disseram: deuses chegaram ao acampamento, ai de nós, são os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. No entanto, veio a recomendação: sejam fortes, filisteus, sejam homens ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutos. Veja, Israel já tinha um histórico de ter sido escravizado pelos filisteus. Trágico isso, porque se fossem obedientes ao Senhor, não teriam sido escravos em nenhum momento. Contudo, os filisteus atacaram com grande fúria, causando um grande massacre. 30.000 homens foram mortos e a arca de Deus foi levada. Nisso morreram os 2 filhos de Eli. A calamidade foi... Essa foi a calamidade mais terrível que poderia acontecer a Israel. A arca de Deus estava nas mãos do inimigo. O símbolo da presença e do poder do Senhor foi levado. Dessa vez, Deus não trouxe a vitória que esperavam, causando grande tristeza em Israel. A lei de Deus que estava dentro da arca era o símbolo de sua presença. Porém, eles mostraram desprezo para com os mandamentos e entristeceram o Espírito do Senhor, que se retirou do meio deles. Quando o povo deixou de fazer a vontade de Deus, não mais obedecendo a sua lei, conforme ele revelou, a arca se tornou pouco mais que uma caixa comum para eles. Olhavam para a arca como as nações idólatras olhavam para seus deuses. Transgrediram a lei que estava guardada dentro dela, pois a sua adoração à arca os levou à falsidade e à idolatria. Nisso chega a trágica notícia para Eli. E quando chegou um homem das tribos de Benjamim com as roupas rasgadas e terra na cabeça, correu até a cidade e repetiu a notícia da derrota para a multidão que aguardava impaciente. Os gritos de choro e de tristeza chegaram até Eli, que estava ao lado do tabernáculo, do santuário. O mensageiro foi até ele onde estava e disse: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Eli podia suportar tudo, por mais terrível que fosse, pois esperava que isso acontecesse. No entanto, quando o mensageiro acrescentou: e a arca de Deus foi tomada, uma expressão de extrema angústia tomou conta do seu rosto. O pensamento de que seu pecado tinha desonrado a Deus e feito com que ele retirasse sua presença de Israel foi mais do que ele podia suportar. Ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. 1 Samuel 4, verso 18. E a esposa de Finéias, que era fiel ao Senhor, a morte de Finéias, que era fiel ao Senhor, com a morte de seu sogro e de seu esposo, e acima de tudo com a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada, provocaram sua morte também. Ela sentiu que a última esperança de Israel tinha desaparecido e deu o nome de Icabode,
ou inglório ao filho que nasceu nessa hora de sofrimento. Já quase morrendo, ela repetia com tristeza as palavras: a glória se foi de Israel, porque a arca de Deus foi tomada. 1 Samuel 4, verso 21. E agora a arca está nas mãos dos pagãos, e os deuses pagãos não resistem à arca de Deus. Eles, filisteus, comemorando a vitória, levaram a arca para Asdod e a deixaram no templo do deus Dagon. Eles imaginavam que o poder que acompanhava a arca passaria para eles e que, unindo ao poder de Dagon, seria impossível derrotá-los. Quando entraram no templo no dia seguinte, viram uma cena que os deixaram horrorizados. Dagon estava caído diante da arca do Senhor. Os sacerdotes o ergueram o ídolo com toda a reverência e o colocaram de volta no lugar. Na manhã seguinte, porém, eles encontraram quebrado de forma muito estranha, caído diante da arca. A parte de cima desse ídolo era semelhante a um homem, e a de baixo parecia um peixe. Todas as partes que se pareciam com um homem tinham sido quebradas, ficando inteiro só o corpo do peixe. Os sacerdotes e o povo ficaram horrorizados. Acharam que isso era um mau sinal, anunciando a destruição que viria sobre eles e seus ídolos diante do Deus dos Hebreus. Tiraram a arca do templo e a colocaram em outro local, onde permaneceria sozinha. Então os moradores de Asdod, se lembraram, foram atingidos, aliás, por uma doença muito dolorosa e mortal. Quando se lembraram das pragas que caíram no Egito, disseram que era porque a arca estava entre eles e por isso estavam sofrendo. Decidiram então levar a arca para Gate, mas a praga foi também para lá. Então os moradores da cidade enviaram para Ecrom. Nesse lugar o povo a recebeu aterrorizado e gritando: eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá a fim de matar a nós e a nosso povo. 1 Samuel 5, verso 10. A obra do destruidor continuou até que o clamor da cidade subiu até o céu. 1 Samuel 5, verso 12. Como estavam com medo de ficar com a arca por mais tempo perto de suas casas, o povo colocou em um campo aberto. Uma praga de ratos invadiu a terra e destruiu toda a colheita nos campos e nos celeiros. Completa destruição ameaçava toda a nação. A arca ficou na terra dos filisteus por 7 meses. Os israelitas não fizeram esforço algum para recuperá-las. Que vergonha! Enquanto isso, os filisteus estavam ansiosos para se livrar dela. Em vez de ser uma fonte de poder, ela se tornou um pesadelo e uma grande maldição. E eles não sabiam o que fazer com a arca. Apelou aos líderes da nação, sacerdotes e adivinhos, e perguntou: o que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos com o que devemos mandá-la de volta ao seu lugar. Eles foram aconselhados a devolvê-la, juntamente com uma oferta de grande valor. Então disseram os sacerdotes: vocês serão curados. Nisso a arca foi enviada a Bet-Semes. Por causa de uma superstição comum que existia entre eles, os líderes filisteus recomendaram que o povo fizesse imitações das pragas que o afligiram: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porquanto eles disseram: a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Aqueles homens reconheciam que um poder misterioso acompanhava a arca, mas não aconselharam o povo a abandonar a idolatria para servir ao Senhor, muito menos eles mesmos, porque na realidade eles ainda odiavam o Deus de Israel, embora o juízo que o Senhor tinha lhes enviado os obrigasse a se submeter à sua autoridade. Porém, essa forma de submissão não salva o pecador. Devemos entregar o coração a Deus. Ele deve ser dominado pela graça divina, para que Deus aceite o nosso arrependimento. Como é grande a paciência de Deus para com os pecadores. Milhares de bênçãos que nem mesmo foram notadas caíram no caminho de pessoas ingratas e rebeldes. Ao se recusarem a ouvir a voz de Deus por meio das obras que ele criou e pelos avisos e conselhos de sua palavra, ele foi forçado a falar a elas por meio de seus juízos. Então nisso, os sacerdotes e adivinhos insistiram com o povo para que não fizesse como Faraó e os egípcios e acabassem trazendo os maiores sofrimentos sobre eles. Esses líderes religiosos apresentaram um plano que foi aceito por todos. A arca e os objetos feitos de ouro que tinham enviado como oferta para reparar a culpa foram colocados em um carro novo para evitar qualquer perigo de
contaminação. 2 vacas com cria que nunca tinham usado o jugo foram amarradas ao carro. Os bezerros ficaram presos no curral e eles soltaram as vacas para irem pelo caminho que desejassem. Se a arca fosse devolvida aos israelitas de maneira pelo caminho de Bet-Semes, a cidade que ficava mais próxima dos levitas, os filisteus aceitariam isso como prova de que o Deus de Israel teria causado esse grande mal a eles. Mas se ela não for, eles disseram, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso. Quando as vacas foram soltas, elas largaram seus bezerros e se dirigiram para a estrada que levava direto a Bet-Semes. Mesmo não sendo guiados por mãos humanas, os animais seguiram por esse caminho. A presença divina acompanhou a arca com segurança até o lugar exato a que ela deveria chegar. Os homens de Bet-Semes estavam fazendo a colheita no vale e, quando viram a arca, alegraram-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué de Bet-Semes e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os filisteus seguiram a arca até a fronteira de Bet-Semes e viram como foi recebida. A praga selou e eles se convenceram de que as calamidades que caíram sobre eles haviam sido castigos enviados pelo Deus de Israel. Pior que os filisteus. O povo de Bet-Semes espalhou rapidamente a notícia de que a arca estava com eles e muitos moradores das regiões ao redor se reuniram para celebrar sua volta. Eles ofereceram sacrifícios e, se os adoradores tivessem se arrependido de seus pecados, Deus os teria abençoado. Embora comemorassem a volta da arca como sendo um bom sinal, não tinham a verdadeira noção de sua santidade. Permitiram que ela ficasse no campo de colheita, como ficavam olhando a todo instante para a arca sagrada. Começaram a imaginar de onde poderia vir o poder especial que ela possuía. Por fim, não suportando mais a curiosidade, eles removeram os tecidos que cobriam e se aventuraram a abri-la. Israel tinha sido ensinado a olhar para a arca com respeito e reverência. Somente uma vez ao ano, o sumo sacerdote tinha permissão para olhar para a arca de Deus. Mesmo os filisteus, que eram pagãos, não se atreveram a remover sua cobertura. Anjos do céu, invisíveis aos olhos humanos, sempre a acompanhavam em todas as suas viagens. A ousadia e a irreverência do povo de Bet-Semes foi imediatamente castigada. Muitos morreram na hora. Esse castigo não levou aqueles que sobreviveram a se arrepender de seu pecado, mas apenas a olhar para a arca com medo e superstição. Ansiosos para ficar livres da presença da arca, os moradores de Bet-Semes enviaram uma mensagem ao povo de Kiriat-Jearim, pedindo que a levassem embora. O povo desse lugar recebeu a arca sagrada com muita alegria e a colocou na casa de Abinadab, um levita. Esse homem escolheu seu filho Eleazar para cuidar dela, e nesse lugar ela ficou por muitos anos. Toda a nação reconheceu o chamado de Samuel para ser profeta. Ele provou sua fidelidade ao transmitir fielmente os avisos divinos à família de Eli, por mais doloroso e difícil que esse dever tenha sido para ele. O Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor Jeová. 1 Samuel 3, 19 e 20. Samuel visitou as cidades e aldeias em todo o país, pois esperava que o povo convertesse o seu coração ao Deus de seus pais, e seus esforços trouxeram bons resultados. Depois de sofrer com a opressão de seus inimigos por 20 anos, todo o povo de Israel buscava ao Senhor com súplicas. Samuel os aconselhou: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele. A religião prática era ensinada nos dias de Samuel da mesma maneira que Cristo ensinou mais tarde quando esteve na terra. O arrependimento é o primeiro passo que todos que desejam voltar para Deus devem dar. Devemos nos humilhar diante de Deus e jogar fora todos os nossos ídolos. Quando fizermos tudo o que pudermos, o Senhor nos mostrará a sua salvação. Aleluia.
devemos nos humilhar diante de Deus e jogar fora todos os nossos ídolos, nossa vaidade, nosso orgulho, seja ídolos da alma ou seja ídolos físicos, ídolos da mídia, seja qual for o tipo de idolatria. Quando fizermos tudo o que pudermos, o Senhor nos mostrará a sua salvação. Aleluia! Eu almejo este dia da volta de Jesus, para que finalmente possamos estar livres de todo o mal. Samuel se torna juiz. Para encerrar, uma grande assembleia foi realizada em Mispá e ali eles fizeram um jejum solene. Com profunda humildade de coração, o povo confessou seus pecados e concedeu a Samuel a autoridade de juiz. Os filisteus acharam que essa reunião era um conselho de guerra e decidiram fazer com que os israelitas se dispersassem antes que seus planos chegassem a se concretizar. As notícias da aproximação dos filisteus causaram grande terror em Israel. O povo suplicou a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. 1 Samuel 7, verso 8. Enquanto Samuel oferecia um cordeiro em sacrifício, os filisteus se aproximavam cada vez mais para a batalha. Então o Senhor Todo-Poderoso, que tinha dividido o Mar Vermelho e aberto o caminho para Israel passar através do Jordão, revelou seu poder novamente. Uma terrível tempestade caiu sobre o exército que avançava e aquela terra ficou coberta de corpos dos poderosos guerreiros espalhados por toda a parte. Os israelitas ficaram com muito medo, mas estavam cheios de esperança. Quando viram que seus inimigos estavam mortos, compreenderam que Deus os tinha perdoado. Aleluia! Embora não estivessem preparados para a batalha, eles pegaram as armas dos filisteus mortos e perseguiram o restante do exército que estava fugindo. Os israelitas ganharam essa vitória no mesmo campo onde 20 anos antes tinham sido derrotados pelos filisteus, quando os sacerdotes foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Os filisteus foram derrotados tão completamente que entregaram todas as fortalezas que tinham tomado de Israel e evitaram entrar em conflito com eles por muitos anos. Outras nações seguiram o exemplo dos filisteus e assim os israelitas desfrutaram paz até o fim do governo de Samuel como juiz. Para que eles nunca mais se esquecessem desses acontecimentos, Samuel ergueu uma pedra como lembrança. Ele lhe deu o nome de Ebenezer, a pedra da ajuda, e disse ao povo: até aqui o Senhor nos ajudou. 1 Samuel 7, verso 12. Aleluia! Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Resta-nos abandonar os nossos pecados e nos entregar a Ele verdadeiramente de todo o coração. Que Deus seja louvado, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.